Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel e junto com o Francisco Nakamoto e com o Hugo, nós vamos apresentar o trabalho de gerenciamento de memória virtual. Nós fazemos parte do quarto semestre de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC. Vamos começar. Antes da criação da memória virtual, os programadores enfrentavam grandes desafios. Programas de estrutura de dados estavam sempre limitados pelo tamanho da memória física disponível. Imagina assim, se você tivesse um programa e não tivesse memória suficiente para executar ele, ele não ia ser executado. Uma solução inicial foi o overlay, onde os programas eram divididos manualmente em partes menores, chamadas overlays. Essas partes eram carregadas na memória uma de cada vez, conforme necessário. Apesar de funcional, o overlay era extremamente trabalhoso, já que o programador precisava organizar manualmente quais partes seriam carregadas. Foi aí que a memória virtual surgiu, revolucionando tudo. Em 1960, a primeira implementação foi no sistema Atlas, na Universidade de Manchester. Esse sistema permitiu que até 16 jobs fossem executados ao mesmo tempo. Jobs ou processos, né? Aí é a forma que vocês quiserem comentar sobre. Algo que foi impressionante para a época. Mais tarde, em 1972, a IBM trouxe essa ideia para o System 370, tornando a memória virtual um padrão nos sistemas modernos. Mas afinal, o que é memória virtual? De forma simples, ela cria a ilusão de que temos mais memória do que realmente existe. Isso é feito combinando a memória principal com a secundária, permitindo que programas maiores sejam executados sem que todo o código precise estar carregado na memória principal. Essa técnica de memória virtual substitui a técnica de overlay, obviamente, né? Agora eu vou explicar essa imagem, gente. Ela representa a classificação do sistema de gerenciamento de memória em sistemas operacionais, separando em real e virtual. O primeiro real é o sistema monousuário dedicado, executando apenas um programa por vez sem necessidade de técnica complexa de gerenciamento de memória. O segundo real é o sistema de multiprogramação de memória real, que permite execução simultânea de vários programas. Ela tem duas subcategorias: a multiprogramação de partição fixa, que é a divisão de memórias em partes fixas, que podem ser absoluta, onde os programas têm endereçamentos fixos e não podem ser movidos, ou realocável, programas que podem ser movidos para diferentes partições da memória. E também tem a multiprogramação de partição variável, onde a memória é dividida dinamicamente de acordo com a necessidade do programa, o que reduz a fragmentação interna, mas pode causar a fragmentação externa. E também tem a parte virtual, o sistema de multiprogramação de memória virtual, que utiliza a técnica para simular uma memória maior do que a física, permitindo carregar partes do programa sob demanda. E ela também tem subcategorias, onde tem a paginação pura, que é a divisão da memória em paginação de tamanho fixo, minimizando fragmentação externa. A segmentação pura, que é a divisão da memória em segmentos lógicos, funções, dados, mais próximos da organização do programa. E por fim, a paginação e segmentação combinadas. Combinação de duas técnicas para aproveitar as vantagens de ambas, oferecendo flexibilidade e eficiência. Agora eu vou falar sobre o espaço de endereçamento virtual, que é um dos pilares da memória virtual. Ele funciona como um intermédio entre o programa e os endereços reais da memória. Pense no programa virtual como um mapa. Os programas não acessam diretamente os endereços físicos, mas sim os endereços virtuais, que são traduzidos pelo sistema. Um exemplo prático para entender isso é pensar em vetor na linguagem de programação. O programador faz referência a um índice no vetor, mas o trabalho pesado de traduzir essa referência para o endereço na memória é feito pelo compilador. Com o espaço de endereçamento virtual, algo semelhante acontece. O programador não precisa se preocupar com os endereços reais, tudo é gerenciado manualmente. Essa abordagem também facilita o desenvolvimento, pois os compiladores e linkers geram códigos baseados no espaço virtual. Enquanto isso, o sistema operacional e o hardware cuidam da tradução e movimentação dos dados entre a memória principal e a secundária. A imagem explica certinho como é feita, onde a memória virtual ela só precisa pegar uma parte da memória principal e uma parte da memória secundária para fazer o vetor. Agora eu vou falar sobre o mapeamento. Falando na tradução que eu comentei no tópico passado, o processo que converte os endereços virtuais em físicos é chamado de mapeamento. Esse processo é essencial para a memória virtual funcionar, pois permite que os programas usem endereços virtuais, enquanto o hardware e o sistema operacional traduzem esses endereços para locais reais na memória. Nos sistemas modernos, a tradução é feita pela MMU, a unidade de gerência de memória. Ela é acionada sempre que um endereço virtual é referenciado. Imagine a MMU como um tradutor automático que garante que cada endereço virtual seja corretamente associado ao endereço físico correspondente. Para organizar esse processo, cada processo em execução possui uma tabela de mapeamento.
Essa tabela é uma estrutura de dados que define como os endereços virtuais de um programa se conectam aos endereços físicos. No entanto, para evitar que essas tabelas ocupem muitos espaços, elas mapeiam blocos de dados em vez dos endereços individuais, em vez das células individuais, otimizando o uso da memória. E nessa imagem representa exatamente a forma que o mapeamento de endereço virtual é feita, onde ela vai pegar o espaço de endereçamento, vai pegar um bloquinho, e vai trazer para a memória principal. Agora eu vou deixar que meu amigo Hugo Fontolampiani explique a parte dele. Vai lá, Hugo. Boa tarde, meu nome é Hugo Fontolampiani e eu vou dar sequência à apresentação. Primeiramente, eu gostaria de falar da memória virtual por paginação. E o que é memória virtual por paginação? Ela é uma técnica que divide a memória física e a memória virtual em blocos de tamanho fixo chamados páginas. O sistema operacional, então, mapeia essas páginas da memória virtual para as páginas da memória física, permitindo que programas usem mais memória do que a disponível fisicamente, assim dando uma impressão de que o sistema possui mais memória do que ele realmente tem fisicamente ali. Quando o sistema precisa de uma página que não está na memória física, então ele pega essa página virtual e traz para a memória física, assim carregando parte do programa. E isso disponibiliza um fator que parte do programa não precisa estar necessariamente na memória física diretamente, onde apenas a parte do processo executado na hora precisa estar na memória física, realmente esteja na memória física, enquanto o resto está na memória virtual. Quando um processo referencia uma página que não está constando na memória física, então é apresentado um processo chamado de page fault, que é basicamente a falta dessa página. Quando isso acontece, o sistema precisa transferir da memória secundária para a principal tal página, acontecendo então o processo conhecido como paging ou paginação, que é basicamente isso, o programa pegar da memória virtual e passar para a memória física, a página de determinado processo. Inclusive, a página em si ela pode carregar tanto código executável, quanto, por exemplo, informações, dados que às vezes o programa venha a necessitar. Após isso, gostaria de estar comentando sobre a política de busca de páginas. E o que é a política de busca de páginas? É a determinação de quando carregar ou não carregar uma determinada página para a memória principal. E ambas políticas se baseiam na importância de tal página para a execução correta do programa. Em seguida, gostaria de estar falando sobre a paginação por demanda, ou demand paging. Essa política de paginação prevê que apenas páginas que são referenciadas serão carregadas da memória secundária à principal. E assim como disse Machado de Maia, esse mecanismo é conveniente na medida em que leva para a memória principal apenas as páginas realmente necessárias à execução do programa. Ou seja, resumidamente, caso um processo esteja sendo realizado e ele apresente um page fault de determinada página X, somente determinada página X será trazida para a memória principal, sem trazer diversas páginas adjacentes, páginas extras, trazendo só aquela que realmente foi demandada pelo processo. Também temos outra política, a paginação antecipada, ou Anticipatory Paging. Nela, além das páginas referenciadas, outras serão carregadas à memória principal, sendo elas necessárias ou não. Essa política visa uma economia de tempo ao carregar um conjunto de páginas em vez de carregar uma página só por vez. Ela tem o risco de desperdiçar tempo e memória ao levar páginas que podem não ser utilizadas. Porém, também tem o caso de que pode haver o beneficiamento desse processo, visto que talvez você possa trazer uma página que logo em seguida também vai ser referenciada. Então, em vez de passar pelo processo de page-in, a página em si já está na memória principal. Agora, eu gostaria de estar falando sobre as políticas de alocação de páginas. Essas políticas visam uma divisão correta da memória principal entre todos os processos sendo realizados no sistema. Ou seja, ambas as políticas, também são duas que eu vou comentar aqui com vocês, elas vão tratar sobre quanto o sistema deve dividir de memória para cada processo. E para começo a gente tem a alocação física, onde todo processo irá possuir um número máximo de frames que podem ser utilizados. E esse número de frames pode ser tanto igualitário ou definido individualmente a cada processo, dependendo do programa. Ou seja, o programador pode ir lá e definir o número específico de frames que tal processo pode possuir. Caso o limite seja atingido, uma página será descartada para uma nova. Ou seja, vamos supor que determinado processo está acontecendo. Esse processo acaba gerando um page fault, então o sistema tem que trazer uma nova página para a memória principal. Só que a memória principal já está lotada. Nisso, uma página terá que ser descartada para então uma nova página seja trazida para esse processo, para então realizar o paging necessário. E nós também temos a alocação variável,
onde, até como o próprio nome diz, essa alocação determina que o número máximo de frames pode ser um número variável, variando o número máximo de frames na memória principal para cada processo. Essa política tem por mais que pareça ser muito mais beneficial, visto que não necessariamente necessita da exclusão de uma página caso o número limite seja atingido, ela tem um grave problema por conta de que ela gera maior overhead, devido ao sistema ter que ficar monitorando processos intensamente a todo momento, para que então ele consiga saber quando aumentar e diminuir o número máximo de frames por cada processo. Agora, eu gostaria de comentar sobre as políticas de substituição de páginas. Essas políticas determinam no sistema qual página deverá ser liberada da memória caso o número máximo de frames seja atingido. Esse é o processo conhecido como page out, que é basicamente pegar da memória principal a página específica que não está sendo utilizada e retirá-la da memória principal. Não necessariamente pode ser uma página sendo utilizada, cabe o adendo. Essas políticas são classificadas de duas formas, ambas levando em consideração os processos residentes na memória, começando pela política de substituição local, onde apenas o processo que gerou o page fault é apto a ter páginas realocadas. Ou seja, explicando de forma mais tranquila, o processo X apresenta um page fault. Página em um frame desse processo X será realocada para que uma nova página seja introduzida. Também temos a política de substituição global, onde todos os frames são candidatos à substituição. Isso independe de qual processo tenha apresentado o page fault. Então, vou supor, o processo A apresentou um page fault. Caso o sistema avalie que uma página no processo B seja mais apta a ser retirada, essa página será retirada para que então uma nova página para o processo A seja inserida na memória principal. Isso, contanto, leva em exceção as páginas bloqueadas, que são processos às vezes indispensáveis para o bom funcionamento do sistema, com às vezes uma página determinando algum processo importante no SO. Bom, agora eu gostaria de falar sobre o Working Set. Working Set é um conceito definido por Peter Dane, onde basicamente é um conjunto de páginas referenciadas por um processo durante determinado intervalo de tempo. Ela leva muito em conta o princípio de localidade, visto que sem o princípio de localidade em si não existiria o Working Set. Localidade se baseia em dois princípios, onde seriam primeiramente o espacial, que dita que ao referenciar o endereço de memória existe uma tendência de endereços próximos dessa memória serem referenciados, e o princípio de localidade temporal, que dita que ao referenciar uma posição, essa mesma posição pode voltar a ser referenciada em um curto período novamente. Páginas usadas em um processo durante determinado intervalo de tempo, sendo a janela do working set de tal processo. Basicamente, vamos supor que tal processo em determinado espaço de tempo acabou referenciando um determinado número de páginas. E esse determinado número de páginas sempre se repete durante tal processo. Esse seria o working set de tal processo, onde nesse tempo de realização dele, tais páginas foram referenciadas. O working set favorece certos subconjuntos de páginas de um processo, próximas umas às outras no endereçamento virtual do processo. Ele permite prever quais páginas são utilizadas ou não em um determinado processo em um programa. Esse modelo é muito benéfico por conta de que ele evita ocorrências de page faults em um processo. E nele em si, é de suma importância o uso da alocação variável, visto que caso um determinado processo esteja com um grupo de páginas e apresente um page fault, o sistema não poderia ir lá e retirar tal página de tal processo. Ele necessitaria aumentar o número da memória para aquele processo para então trazer uma nova página para a memória física. E aqui está uma imagem onde eu quis representar o que seria um working set, onde no tempo W, tais páginas foram referenciadas durante esse intervalo de tempo, constituindo seu conjunto de trabalho que seria em função de W, no caso o tempo. Olá, meu nome é Francisco Nakamoto e eu vou dar andamento na apresentação. O maior desafio do gerenciamento de memória virtual não é saber quais páginas o sistema operacional deve carregar para a memória principal, mas sim quais páginas ele deve liberar do seu espaço. E é por isso que os algoritmos de substituição de página existem. Eles têm o objetivo de selecionar os frames que tenham melhores chances de serem referenciados no momento. Quanto mais sofisticado ou mais complexo for um algoritmo, mais recursos do sistema operacional ele vai utilizar, como tempo e desempenho. Além disso, ele deve tentar manter o working set dos processos na memória principal, sem comprometer o desempenho. Aqui estão listados alguns dos
algoritmos mais famosos, sendo eles o ótimo, o aleatório, o FIFO, que é o First In, First Out, que significa a primeira página que entra vai ser a primeira página a sair, o LFU, que é o Least Frequently Used, que é a página menos utilizada, vai ser a que vai liberar o espaço, o LRU, que é o Least Recently Used, e o NRU, Not Recently Used, que são as páginas, basicamente as páginas que estiverem mais tempo na memória, que estiverem há mais tempo, serão as que vão dar o espaço. E o FIFO circular, mais conhecido como clock, que é baseado pelo FIFO, só que sua estrutura é um pouquinho diferente. Mais à frente, vamos citar um pouquinho sobre esses algoritmos. Falando um pouquinho sobre o algoritmo ótimo, ele é ótimo somente na parte teórica. Por quê? O que ele faz? Ele seleciona para substituição uma página que não será mais referenciada ou que levará um maior intervalo de tempo para ser novamente utilizada. Ou seja, na teoria é super eficiente, porém não é possível ser implementado devido a SEO não conhecer o comportamento futuro das aplicações. Por isso que ele é usado apenas como um modelo de comparação com outros algoritmos. Ou seja, o algoritmo ótimo ele serve somente como base, devido que o sistema operacional não tem como saber prever quais páginas não serão mais utilizadas ou quais páginas vão demorar mais tempo para serem utilizadas. Comentando um pouquinho sobre o algoritmo FIFO, que é o First In, First Out, ou seja, a primeira página utilizada será a primeira a ser escolhida. Como vocês podem observar na imagem, ele é organizado de uma maneira linear. O problema desse algoritmo é que, mesmo caso o sistema operacional necessite de espaço na memória e as primeiras páginas que foram referenciadas continuem sendo utilizadas no momento, o algoritmo não vai se importar e vai removê-las da memória dando espaço para novas. Ou seja, por isso que é raramente implementado em algum outro tipo de mecanismo que minimize esse problema. Agora falando um pouquinho do algoritmo LFU, que é o Less Frequently Used, ele tem o objetivo de selecionar a página menos referenciada. Como que funciona? Para cada página é mantido um contador com o número de referências na memória principal. E a cada vez que a página é referenciada, o contador é incrementado. O único problema do algoritmo é que caso uma página seja muito referenciada várias vezes, seu contador, consequentemente, vai ser um número elevado. E caso futuramente essa página não for mais utilizada em um determinado momento, o seu contador, consequentemente, vai ter um número muito elevado. Consequentemente, não vai ser selecionada para substituição. Ou seja, vai ter uma página ocupando espaço na memória que não vai ser mais utilizada, não dando espaço para outras que precisam ser incorporadas na memória. Ou seja, uma página que tem pouco tempo na menor probabilidade de ser substituída. Sobre o algoritmo FIFO circular ou clock, como eu disse, ele é baseado no algoritmo FIFO padrão, porém ele é estruturado de uma maneira diferente. Ele possui um ponteiro como se fosse de um relógio que vai guardar a posição da página mais antiga. Cada página possui um bit de referência contendo o valor 0, que significa desligado, ou seja, que não está sendo referenciado, ou 1, que é ligado, ou seja, que está sendo referenciado. E para ocorrer a substituição do sistema, o algoritmo seleciona a página que possui o bit de referência desligado, ou seja, 0. No próximo slide, a gente tem duas imagens que representam esse algoritmo e fica melhor o entendimento. Na imagem A, nós podemos observar que o ponteiro está indicando a página mais antiga, que possui um bit de referência igual a 1, ou seja, a página 1 está sendo referenciada, está sendo utilizada. No sentido horário, da página 1 para a página 2 é da página mais antiga para a página mais recente. Dentro desse algoritmo, podemos observar na imagem B, o ponteiro vai passando da página mais antiga para a página mais recente, procurando por um bit de referência 0. Podemos observar que a página 1 da imagem A tem o bit de referência 1, assim como a página 2 possui o bit de referência igual a 1. Quando o sistema precisa selecionar uma página para substituição, após o ponteiro passar por uma página que possui o bit de referência igual a 1, ele vai setá-la para 0, ou seja, como podemos observar, passou pela página 1, que é a mais antiga, setou o bit de referência para igual a 0. Passou a página 2, setou o bit de referência igual a 0. Na página 3, ela já tinha
o bit de referência igual a 0, ou seja, não estava sendo utilizado. Por isso que ela vai ser a página selecionada. Caso todas as páginas possuíssem o bit de referência igual a 1, o algoritmo iria selecionar a página mais antiga para substituição. Falando um pouquinho sobre tamanho de página, o tamanho de página normalmente está associado à arquitetura do hardware e varia também com o tipo de processador. Ele tem um impacto diretamente sobre o número de entradas de tabela de páginas e no espaço ocupado na memória principal. Páginas grandes possuem tabelas de páginas menores, ao contrário de páginas menores, que necessitam de tabelas de mapeamento maiores e provocam uma maior taxa de paginação. Um problema das páginas grandes é um problema chamado fragmentação interna, que seria basicamente quando uma página não é usada completamente com os dados. Por exemplo, nós temos uma página com um número fictício, 5 bytes, e são utilizados apenas 3 bytes com dados, ou seja, esses 2 bytes que ficaram sem utilizar é chamado de fragmentação. Mesmo páginas grandes possuindo esse problema, ela é frequentemente mais utilizada do que páginas menores. Falando um pouquinho sobre proteção de memória, cada processo possui uma tabela de mapeamento juntamente com bits que especificam os acessos permitidos. Assim como tudo na tecnologia que envolve dados, é necessário carregar um tipo de proteção. Ou seja, e só é possível acessar áreas de memória de outro processo se houver o compartilhamento de páginas, ou seja, se as duas páginas tiverem o acesso de permissão de acessar os dados de uma da outra. E através desses bits de proteção, o sistema operacional determina se cada processo tem acesso à leitura, à gravação, ou no caso, os dois. Como podemos observar nessa imagem, o L e o G são os bits de proteção, que significa o bit de proteção de leitura e gravação, para chegar no endereço da página. Ou seja, um processo só vai conseguir acessar a leitura ou a gravação da outra página se ele tiver a permissão necessária. Falando um pouquinho também sobre memória virtual por segmentação e paginação, o virtual ele é formado pelo número do segmento virtual, sua abreviação NSV, mais o número de página virtual e um deslocamento. Através do número de segmento virtual, é possível acessar uma entrada na tabela de segmentos que contém as informações da tabela de página do segmento. Com o número de página virtual, é possível identificar a página virtual que contém o endereço. Já o deslocamento indica a posição do endereço virtual. Com o número de página virtual que contém o endereço, ele também ele funciona também como um índice na tabela de páginas para conseguir acessar. E por fim, o endereço físico de uma página é obtido com o endereço do frame mais o número de segmento virtual mais o seu deslocamento. Com esses dados, é possível acessar o endereço físico de uma... Muito obrigado pela explicação, meu amigo Francisco Nakamoto. Daniel aqui de novo, e agora eu vou explicar o swap em memória virtual. Mesmo com a memória virtual, às vezes a memória principal não é suficiente para novos processos. É aqui que entra a técnica de swapping. Quando não há espaço disponível, o sistema move processos da memória principal para a memória secundária. Essa transferência é chamada de swap out. Quando o processo é necessário novamente, ela é trazida de volta em um swap in. O swap utiliza um arquivo especial no disco chamado de swap file, que é compartilhado entre todos os processos nos sistemas operacionais. Essa área pode ser uma partição dedicada ou simplesmente um arquivo no disco. Quando o processo é criado, o sistema reserva espaço no swap file, da mesma forma quando o processo é encerrado, o espaço é liberado. Embora eficiente, o swapping tem um custo. Acessar dados no disco é mais lento do que acessá-los na memória principal. Por isso a técnica é usada apenas quando realmente é necessário. E aqui é a forma que o swap é feito, onde caso você necessite de um processo, você pode simplesmente tirar um processo que não está sendo utilizado. Aliás, é feito da forma que o processo que provavelmente não vai ser
acessado novamente. Ele vê qual processo que não vai ser acessado novamente e vai tirando parte. Então imagina que o processo F ele precisa de 15% para ser acessado e toda a memória está sendo usada a 95%, não tem espaço para os 15%. Então ele vai tirar esses 15% do processo B e aí ele vai liberar um espaço e caso necessário de novo, né, ele vai liberar o espaço tirando o processo B e colocando o processo F. Aí vamos supor que a gente foi lá, não, vamos tirar o processo E porque sim, eu não quero o processo E mais aberto. Aí fiz tudo que eu precisava fazer no processo E, fui lá e tirei E. Tirei E. Aí faz a técnica de swap in, onde o processo B ele vai voltar para a memória principal. Agora eu vou falar sobre o thrashing. Agora, um dos problemas mais críticos é o thrashing. Ele acontece quando há transferência excessiva entre a memória principal e a secundária, comprometendo o desempenho no sistema. Na memória virtual por paginação, pode ocorrer em dois níveis. No processo, que é causado por muitos page faults, quando o programa tenta acessar páginas que não estão na memória. Isso geralmente ocorre por má configuração do limite de páginas ou pela falta do princípio da localidade. Ou no sistema, quando há mais processos competindo por memória principal do que espaço disponível. Isso força o sistema a realizar trocas constantes, gastando mais tempo no swapping do que na execução dos processos. E também tem na segmentação. Na parte da segmentação, é parecida com a da paginação, onde no processo é devido à modularização extrema do programa, e já no sistema, resumidamente, é quase a mesma forma. O sistema ele ocorre devido ao seu swapping excessivo para liberar a memória. De certa forma, a melhor forma de você conseguir solucionar esse problema de thrashing é simplesmente expandir a memória principal. Porque aí você não vai ter mais esse problema com mais memória, você não vai perder tempo realizando o swapping excessivo. Agora eu vou agradecer. Muito obrigado pela sua atenção. E essas aqui são as nossas referências, caso você queira consultar qualquer uma. Muito obrigado.